O Mandaloriano, ou The Mandalorian, segunda temporada, dirigida por Jon Favreau. Chegamos ao segundo ano da série mais hypada dos últimos tempos, e com ela, vemos a continuação da história de Din Djarin, mais conhecido como Mando, e a criança, mais conhecida como Baby Yoda. Não sei se vocês se lembram, mas a primeira temporada não foi das minhas coisas favoritas no ano passado. Sendo assim, eu fui bem na contramão do gosto do grande público. Meu principal problema com a primeira temporada da série foi com o fato de que cada episódio é uma aventura desconexa dos demais, no formato bem sidequest, de videogame ou RPG, deixando a trama principal bem para escanteio durante boa parte da temporada. Eu sei que esse fator foi justamente o que agradou a maioria do público, e consigo entender o porquê. Mas reassistindo recentemente a primeira temporada, eu continuo achando tudo o que eu achei dela na primeira vez que eu assisti, provando que não era uma questão de expectativas frustradas da minha parte, mas é aquilo mesmo, a primeira temporada não é pra mim. Cheguei até a dormir reassistindo alguns episódios, e com a chegada da segunda temporada, o meu hype, ao contrário de todo mundo, era o mais baixo possível. Demorei até alguns episódios pra começar a assistir, então eu comecei a tomar alguns spoilers e resolvi ver de uma vez. E agora sim, eu consigo dizer finalmente que eu adoro Mandaloriano. A segunda temporada foi tudo o que eu queria e não recebi na primeira. E por mais que os episódios continuem tendo o formato de aventura da semana, uma sidequest por episódio, que agradou tanto todo mundo, nessa segunda temporada, ao menos essas missões levavam a um ponto específico. A missão principal do Mando, achar um Jedi para entregar a criança. Não dá pra dizer que o texto de Mandaloriano é a coisa mais inteligente do mundo, ou que a série é algo completamente inovadora, e eu estaria mentindo se eu dissesse que acho isso. Mas aqui está um exemplo do mais puro e simples Star Wars, só que dessa vez sem ser clichê e repetitiva como a primeira temporada. Agora você começa a se importar com os personagens, suas motivações estão mais bem definidas e suas evoluções aparecem na tela, é palpável. É como se a primeira temporada estivesse testando cada um dos personagens para que na segunda temporada eles passassem a realmente serem bem escritos, tal qual as aventuras, que pararam de ser extremamente clichês e passaram a fazer um pouco mais de sentido para a história dos protagonistas. Mas se eu acho que Jon Favreau salvou Star Wars com Mandaloriano, bom, primeiro que eu não acho que Star Wars precisa ser salvo. Sim, eu acho que a franquia precisa de um novo planejamento e com certeza ser tirado das mãos da Kathleen Kennedy, que pode ser uma ótima profissional, mas não sabe o que fazer com a franquia desde que assumiu essa liderança. Sim, eu acho que a parceria com Jon Favreau e Dave Filoni, como demonstrou a segunda temporada de Mandaloriano, pode ser uma das respostas para botar a franquia num eixo mais coeso do que foi durante a nova trilogia. Mas também acho que é um exagero desmedido dizer que Mandaloriano é a melhor coisa de Star Wars desde a trilogia original, tirando que ainda não dá para passar esse pano todo pro Jon Favreau, que acabou de fazer uma das piores coisas da Disney dos últimos anos, que foi o novo Rei Leão. Tá, eu sei que uns 80% da culpa do Rei Leão é do estúdio, mas Favreau tem uma bela porcentagem de culpa nessa desgraça. E o futuro de Star Wars? Bom, essa segunda temporada foi responsável por finalmente juntar um monte de coisa das animações com as live actions, tirando que ela apresenta algumas histórias que também virarão novas séries. E isso a série faz muito bem, mesmo que em algumas vezes a gente tem que fechar os olhos para algumas contradições que a série faz na linha de tempo geral da franquia. É aquele velho problema que eu falei no vídeo de Clone Wars. Quando você faz prequels, acaba esbarrando em pontos já definidos pelos filmes que se passam cronologicamente mais tarde. E como toda série derivada de Star Wars, Mandaloriano não excede a regra e deixa algumas coisinhas que a gente precisa fazer um malabarismo mental para não interferir em fatos apresentados nos filmes anteriores. Mas até aí, nada que o fã de Star Wars já não esteja fazendo há um bom tempo. É muito difícil falar sobre Mandaloriano sem spoilers, mas eu acho que se eu for resumir o que senti assistindo essa nova temporada, é o seguinte: ótima história, simples, descontraída, sem nenhuma ameaça mortal e definitiva para o universo, aventuras leves e gostosas, muitas risadas, poucos clichês, fanservices bem feitos dessa vez, nada de pseudo Han Solo atirando primeiro na porcaria da mesma mesa de bar, tudo feito na medida certa para emocionar os fãs antigos sem prejudicar o andamento e com uma conclusão de tirar o fôlego
e lágrimas de qualquer um. Nota 4,5 de 5. Espero que nas próximas temporadas a qualidade seja mantida e que o acerto que foi essa segunda temporada seja um balizador para as novas séries de Star Wars, sem, é claro, deixar cair numa repetição. Uma dose de coragem vai ser preciso para dar sequência a esse universo. Ouviu, Sr. JJ? E por hoje é só, pessoal. Não deixem de conferir nossa página no Facebook e nosso Instagram para mais informações sobre a Noturno Filmes, e não se esqueçam de se inscrever. Obrigado pela presença de todos e que a força esteja sempre com você.